Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Excelentíssima Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, caros vereadores, caros colegas deputados. Gostaria de colocar algumas questões sobre o orçamento de 2012, algumas que ainda não vi refletidas aqui hoje e que passo a enunciar. A primeira questão vai para o vereador Manel Brito, penso que não está na sala, e tem a ver com as preferências municipais da Penha de França e Batista Pereira. Para quando se prevê as obras de beneficiação, de modo a que possam estar abertas ao público o quanto antes? É que o orçamento para 2012 não prevê qualquer verba para nenhum destes equipamentos. Relativamente aos mercados, volto a perguntar ao Sr. Vereador José Sá Fernandes. Aliás, volto a repetir aquilo que o CDS lhe tem vindo a solicitar desde 2009 e que foi promessa sua, a apresentação da estratégia para os mercados municipais. Assim, gostaríamos que nos dissesse se a mesma se encontra finalizada ou se teremos de juntar mais um ano de espera a juntar à promessa feita há 3. Sra. Vereadora Maria João Mendes, agora sobre a proposta do orçamento em si. Do lado da receita, o orçamento não contempla o impacto das previsões macroeconómicas para o próximo ano, caracterizado por uma recessão estimada em 3% e uma contração da atividade comercial local. O CDS-PP verifica que a receita está sobrevalorizada, desde logo porque não reflete as dificuldades de cobrança dessa mesma receita. Partem do princípio que aquilo que não concretizaram em 2011 e que o CDS tinha avisado dificilmente seria concretizável, ou seja, o Fundo de Investimento Imobiliário de Lisboa e a venda de rede de saneamento em baixa à EPAL, se vai concretizar este ano. Tememos ainda que este ano sejam concretizadas, tanto mais que todos nós conhecemos a situação financeira do país e, em particular, a situação do mercado imobiliário. Verificamos também sobrevalorizações no tipo de receitas, como, por exemplo, o aumento de 16,4% nas taxas, multas e outras penalidades, aumento de 70% nos rendimentos de propriedade, aumento nas coimas e outras penalidades de 1 milhão de euros para 5,2 milhões. E estranhamos também que, numa altura em que se estima uma quebra de receita de publicidade, que as taxas de ocupação da via pública aumentem 11 milhões de euros. Por outro lado, Sra. Vereadora, gostaríamos de saber se, caso não se venha a concretizar as receitas previstas, desconhece qual o procedimento de contenção a adotar ao nível da despesa. Dou-lhe um exemplo, Sra. Vereadora. Prevê-se arrecadar 17 milhões de euros em bombas de combustível que dependem de um concurso público que dificilmente estará concluído em 2012. Devido à especificidade do objeto e à morosidade deste tipo de procedimento, pretende Vossa Excelência cativar o mesmo montante do lado da despesa? Em caso afirmativo, qual a despesa que está afeta esta receita? Agora, do lado da despesa. Constatamos que a despesa é confirmada em sede de reunião de Câmara, 16 de dezembro, apesar da Sra. Vereadora, na última reunião da Assembleia, ter anunciado valores diferentes. Temos cerca de 138 milhões de euros de compromissos assumidos para 2012, a que se somam compromissos faturados e não pagos de 130 milhões, o que dá cerca de 260 milhões de euros de verbas que foi decidido gastar em 2011 ou em anos anteriores, que não estão pagas e que vão comprometer este orçamento e que, por essa mesma razão, não podemos deixar de chamar a atenção para este facto. Chegou-nos também ao conhecimento que os vereadores com pelouros tiveram este tipo de informação detalhada por económicas. Sra. Vereadora, caso confirme esta informação, o CDS entende que esta informação devia ser remetida a este órgão para que se perceba qual o valor real disponível do orçamento para este ano. Registramos também que não estão orçamentadas verbas para pagamento à Parque-Expo, pelo que gostaríamos de saber quais as responsabilidades do município para o futuro em relação a esta empresa, entretanto extinta. O mesmo se verifica em relação às Gebalis. A Câmara comprometeu-se a resolver a situação de capitais próprios negativos da empresa, mas continua-se sem ser efetuada e em violação flagrante de uma deliberação apresentada pela própria maioria. Relembro que em 2010, ano em que o CDS voltou a apresentar uma proposta de extinção das Gebalis, foi aprovada em sessão de Câmara uma proposta para assegurar a continuidade e equilíbrio financeiro da empresa, a qual estipulava a transferência em 2011 de 12,3 milhões de euros. Esta operação não ocorreu e não está prevista no orçamento para 2012. Pergunto então, Sra. Vereadora, o que irá a Câmara fazer em relação às Gebalis? A solução será fundi-la com a EPUL e desse modo não haver lugar à transferência? Parece-nos que a cada dia que passa, mais razão nos dão em defendermos a extinção desta empresa. Sob o tecido empresarial local e a resultado do acordo de memorando assinado com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, até ao final do primeiro semestre deste ano, vão ter de ser tomadas decisões em relação às empresas municipais. No entanto, constata-se que não há qualquer previsão em relação a esta matéria, continuando Lisboa a ter as empresas municipais a serem uma máquina absorvente de dinheiros públicos, sem qualquer resultado na melhoria da sua situação económica. Cá estaremos, daqui a 2 meses e na discussão de prestação de contas, a confirmar o descalabro financeiro das empresas municipais, em particular da Gebalis, a EPUL, e o seu resultado negativo, com impacto no passivo da Câmara. Portanto, o CDS considera erradas as opções inscritas na proposta de orçamento para 2012. Registra também, no que diz respeito à atual situação da cidade de Lisboa, que a atenção particular do município devia incidir sobre os municípios que atravessam maiores dificuldades e, por isso, o município deveria ter uma especial preocupação com a ação social neste ano.
Não basta propagandear o orçamento participativo e apelar aos municípios para participarem na vida local. É necessário uma força coordenadora de esforços para que seja credível e visível da ação social na cidade de Lisboa. Em 2011, foi dotado o Fundo de Emergência Social para apoio a instituições com dificuldades financeiras poderem continuar a desenvolver o seu trabalho junto aos mais favorecidos, num momento em que já se perspectivava um ano difícil. Mas, em 2012, a estimativa é bem pior e o Fundo Social de Emergência não foi reforçado. Ou seja, a crise para os socialistas da Câmara de Lisboa não é grave e, se não foi resolvida em 2011, não será de certeza em 2012. Para o PS é mais importante financiar uma instituição privada de cultura com quase 3 milhões de euros previstos para 2012 do que acrescentar este montante na ação social de proximidade. Também o Fundo de Emergência Social, o Programa de Empadamento e o Programa de Empadamento serviu para o PSD viabilizar o Orçamento de 2011. Nessa altura não tínhamos dúvidas, o orçamento não era aquele que Lisboa precisava. Chegados a 2012, os compromissos não foram cumpridos. Ao contrário de outros, não nos surpreende e não nos iludimos. É um orçamento que, mais uma vez, assenta em premissas que dificilmente se poderão concretizar ao longo do próximo ano e, uma vez mais, a nossa análise é muito clara, objetiva e coerente. E não poderia deixar de se converter na rejeição desta proposta de orçamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.